Olá, malta, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Hoje, como já sabem, a nossa convidada é a Márcia Fontinha e, Olá! basicamente, ela vem aqui debater alguns assuntos connosco, nomeadamente o que já tínhamos colocado no Instagram, sobre o facto da festa do Avante ter decorrido a semana passada, os casos têm vindo a aumentar. Pode não ter a ver com a festa do Avante, mas poderão ainda surgir muito mais, e agora tendo em conta que as escolas também vão abrir, que também é um assunto bastante interessante a ser falado, porque ambos os temas, tanto o Covid com as escolas e a festa do Avante, poderão ter algum impacto na forma como a nossa economia e a forma como os nossos políticos vão agir, tendo em conta que também vamos entrar em estado de contingência. Também vamos falar e comentar a falta de sensibilidade da Diretora-Geral de Saúde sobre a permissão de público nos jogos de futebol e as discotecas abertas. Vocês deixaram as vossas opiniões no nosso Instagram e nós vamos partilhar com vocês e vamos debatê-las aqui em conversa. Márcia, antes de mais, diz-me a tua opinião do que é que achas que os números da Covid vão ter impacto, isto desde que decorreu a festa do Avante, que vão ter impacto agora, tendo em conta que as escolas também vão abrir. Vai ser uma grande Certo, questão. certo. É assim, realmente sim, os números vão aumentar. Os números também têm vindo a aumentar, como temos visto ultimamente nesta última semana. Eu acho mais também que o aumento dos números, isto também é tudo uma questão política, o que se está a passar aqui também por trás. Porque se formos a ver, ontem houve, e apanhando aqui um bocadinho outro tema, ontem houve aquela questão da Liga do Futebol, onde houve 2 jogos cancelados, salvo erro. Não quero estar a induzir erro, porque também ouvi esta notícia assim meio na diagonal, onde houve o cancelamento de 2 jogos, e onde estiveram hoje numa reunião e onde saíram 5 pontos que eles iam anunciar. Pronto, anunciaram 5 conclusões em relação aos públicos nos estádios. Pegando no outro tema também, que já estamos aqui a debater, já vamos entrar por esta parte também. O que é que eu acho sobre isto? É assim, o facto dos números terem vindo a aumentar pode ser do Avante como pode não ser do Avante. O facto de haver uma festa do Avante, claro que implicou isto tudo. Claro que o que está aqui por detrás é um golpe político, claro que sim, porque maioritariamente os políticos não estavam a favor e todos os partidos não estavam a favor da realização da festa do Avante. Mas também acho que isto tudo tem a ver com estes números não serem reais. Ou seja, o que é que está a acontecer aqui? Estes números existiam muito antes de voltarem para cá e de abrirem os corredores aéreos novamente. E isto foi tudo uma estratégia de conseguirmos trazer pessoas outra vez para o nosso país para evoluirmos na parte do turismo, porque era uma parte que estávamos muito pobres e muito escassos. E isso também interferiu muito na nossa economia e nos despedimentos que houve e em tudo o que tem havido até agora. Mas acho sim que estes números têm vindo a aumentar, vão ter impacto ainda mais daqui a 15 dias, com a abertura das escolas, vão ter impacto ainda mais com as touradas também, que já têm gente, independentemente de ser com máscara ou deixar de ser com máscara, as pessoas estão todas umas em cima das outras, porque é mesmo assim, e acho que isto tudo vai ter impacto daqui a sensivelmente 15 dias em fecharem outra vez tudo. E isto vai chegar a um ponto em que vai ser o nosso primeiro-ministro a escolher ou a saúde ou a economia. Um ponto que eu também gostava de referir em relação a esse assunto é que há pessoas que defendem que a festa do Avante foi muito bom para o partido, porque mostrou que podia ser feita uma boa organização, podia haver um lado institucional do partido e não sei o que mais. O problema foi, e acho que é isso que as pessoas que são apoiantes e que foram à festa do Avante têm que compreender. Eu seria a favor de terem feito a festa se todas as outras coisas pudessem ter sido realizadas da mesma forma. Porque Mel Sudoestes, Small Summer Fests e por outros têm que cumprir regras, ou neste caso deixaram de acontecer. Porquê? Porque tinham excesso de, sei lá, pessoas que vão lá ou porque acham que os miúdos não vão cumprir as regras e tudo mais. Depois temos teatros, temos cinemas que cumprem, têm as distâncias e blá blá blá. A festa do Avante é uma festa.
Da mesma forma que existem outras festas. Ok, festas ilegais são festas ilegais, mas atenção, a maior parte das vezes quando há festas ilegais, como eles lhes chamam, muitas das vezes, e já aconteceu, são festas familiares, onde toda a gente é família e muitas das vezes moram uns ao lado dos outros, né? E muitas das vezes estão a cumprir tudo e é o fim do mundo. E depois temos esta permissão da DGS, que eu acho muito mal, e depois está preocupada agora é com o regresso às aulas, porque pronto, vai haver o tal, acho que é cerca de 1 milhão de alunos que vão regressar às escolas e isso vai gerar muito movimento e tudo mais, mas ela também tem que perceber que a parte do futebol também contribui um bocado para a economia, não tanto, mas é uma forma também das pessoas escaparem-se um bocado da realidade. Eu não sou adepta, mas é uma forma delas se escaparem. E eu acho que, tendo em conta que os estádios, a maior parte deles são sempre abertos, há uns que até dá para fechar, mas não interessa, têm uma grande amplitude, dá perfeitamente para todos estarem sentados com as devidas distâncias. Pá, a lotação dá para 100 mil, não sei quanto é que é de um estádio, não faço ideia porque eu nunca fui a um, não faço ideia, mas pá, em vez de ser 50 mil, metam 30 mil, pelo menos já tenho alguns adeptos lá e agora também vês o caso do Sporting, que acho que também está com problemas financeiros, quer dizer... É assim, em relação a isso que estavas a comentar da festa do Avante e dos festivais, os festivais podiam ter sido feitos. A realidade é que podiam ter sido feitos com menos pessoas, mas a nível económico também não lhes compensava, não é? Porque é mesmo assim, é diferente tu teres um Nós Alive com 80 mil pessoas por dia, um Rock in Rio com 90 mil pessoas por dia, do que teres um Nós Alive e um Rock in Rio com 10 mil pessoas por dia e com o dinheirão que isso acarreta a pagar cachês, a pagar a logística toda de um festival desta dimensão, não é? Portanto, não podemos, eu acho, na minha opinião, eu acho que nós não podemos comparar nunca a festa do Avante a um festival. São dimensões diferentes e finalidades diferentes. Ou seja, a festa do Avante é um festival, nem sei do quê, para comemorarem também não sei o quê. E temos o festival que é a parte do, pronto, para a malta se divertir e estar com os amigos e assistir a uns quantos concertos de bandas que gosta, onde realmente as pessoas estão juntas e onde realmente as pessoas comemoram ou desfrutam um bocadinho da vida. Tu vais para a festa do Avante fazer o quê? Assistir a debates políticos, assistir a coisas políticas, para isso ligas a televisão e assistes ao canal do Parlamento, que é exatamente a mesma coisa. Mas repara numa coisa, eu entendo que não se pode comparar, mas agora vou pegar aqui um bocado nos assuntos que eu falei da semana passada, é que é assim, houve familiares que não tiveram a oportunidade de estar em funerais de outros familiares, foram impedidos por causa da lotação e não sei o que mais, whatever, e a DGS toda preocupada, não pode haver tantas pessoas nos funerais, e depois, apesar de terem sido cumpridas as regras na festa do Avante, muitas das vezes quando estavam a fazer reportagens, eu estava a ver, se calhar, durante a reportagem inteira, que para aí são 5 minutos, a maior parte das vezes, estava a ver cerca de 20 pessoas, durante esse tempo, a passarem sem máscara, quando no recinto é obrigatório, seja ao ar livre ou não seja. Se é para ter regras, vamos cumpri-las. Percebes? E é isso que eu acho que é uma falta de respeito. A DGS preocupou-se, porque assim, eu continuo a achar que isto para mim há um complô armado entre todos os partidos e a DGS, porque é uma falta de respeito perante a população, todas as pessoas que quiseram estar com os entes queridos quando, infelizmente, eles morreram pela doença, e depois, em plena pandemia, não se pode acabar com a festa do Avante, ai Jesus, porque o partido precisa de dinheiro, porque o PS também não vai dizer que não, porque o PS precisa do apoio do PCP para poder aprovar certas e determinadas coisas no Parlamento. Isso, para mim, é hipocrisia. Certo, é assim, relativamente a essa questão dos funerais, que pronto, que também já estamos a dispersar aqui um bocadinho, mas pronto, são coisas que vão surgindo. É assim, relativamente ao tema dos funerais, isto é uma parte um bocadinho sensível de ser falado. Porquê? Porque eu acho que tanto a DGS como a saúde em si e como a política em si, como tudo o que nos domina e tudo o que nos comanda, não têm a noção do que é morrer com dignidade. Portanto, estas pessoas não prestam a dignidade às pessoas que estão a falecer e muito menos às famílias que não se podem despedir dessas pessoas porque assumiram na cabeça delas que só há Covid. Não há Covid. Há imensas pessoas que continuam com montes de doenças, há listas de espera infindáveis para cirurgias, há listas de espera infindáveis para exames urgentes que são necessários ser feitos para realmente haver tratamentos para essas pessoas, porque se não morrem da doença vão morrer da cura. E as pessoas meteram na cabeça que só há Covid.
E o Covid é o ínfimo dos nossos problemas, é o mínimo dos nossos problemas, porque por dia temos 3 mortes de Covid, ou 4 mortes de Covid, ou 5 mortes de Covid, mas temos milhões de pessoas todos os dias a morrer de cancro, milhões de pessoas a morrer de AVCs e milhões de pessoas a morrer de infartos e de outras coisas. E agora pegando nesse assunto de morrer de outras coisas, houve aí uns os cientistas e os médicos também que estavam a falar numa entrevista, eu já não sei onde é que é, porque já foi há algum tempo, e vieram dizer que, ok, a Covid é um vírus, mas atenção, não se enganem e não se deixem enganar, porque há pneumonias muito bem piores que o Covid, que matam cerca de, uma média de 20 pessoas por dia às vezes, e é assim, não vamos, ok, é um vírus, é perigoso, é altamente contagioso, mas há muitas outras doenças que são piores, que têm uma taxa de mortalidade muito maior e estão só focados no Covid, no Covid, no Covid. Eu não sei se até chegaste a ver um vídeo no Facebook, andou a circular, estavam a debater o assunto da Covid, dos números da Covid, não sei o quê, blá blá blá, e era aquilo que tinhas que ligar para o 21 não sei o quê para dares a tua opinião. E houve um senhor que ligou para lá, e ligou mesmo muito chateado, porque é o que ele disse, vocês só se importam em dar os números da Covid, quantas pessoas é que morreram, mas e aquelas pessoas que não morrem com a doença, outras que morrem com outras coisas, e vocês não dizem, olha, este dia morreu não sei quantas pessoas, ou esta semana morreram não sei quantas pessoas por esta doença, ou por este motivo, e não sei o quê. E o senhor estava completamente, não sei explicar, magoado, talvez porque também, sei lá, podia ter uma familiar a passar pelo mesmo, e eu realmente comecei a olhar para a Covid de outra forma. Eu entendo que seja um assunto sério e entendo que se deva dar realmente importância, mas também não é o exagero ao ponto que nós já chegámos. Certo, olha, ontem, por falar nessa parte, eu ontem até li um texto de um virologista norte-americano, que é o Robert Ray Redfield Jr., onde apresentou 17 reflexões e conselhos sobre como lidarmos com a atual pandemia do Covid-19. Inclusive, eu cheguei a partilhar isto num grupo do WhatsApp que tenho com a minha família e partilhei com eles, pronto, a importância disto. É assim, realmente o Covid-19, o coronavírus, é um tema preocupante porque isto está a afetar o mundo inteiro, não é? Mas temos outras coisas mais a afetar o mundo inteiro há muitos anos, onde nunca ninguém se preocupou. Temos a fome, que é uma coisa brutal e só se preocupam agora com o Covid e com o Covid e com o Covid. Não se preocupam com a fome, não se preocupam com as pessoas que estão num leito assim um bocadinho triste, que tenham um fim de vida muito triste. Não se preocupam em melhorar condições de vida das pessoas, não se preocupam com nada disso. E isto indo muito de encontro àquilo que tu estavas a dizer e aquilo que eu disse anteriormente. Continuam a haver outras coisas preocupantes, continuam a haver outras doenças, continuam a haver outros problemas. E a DGS tem que olhar para isto com outros olhos. Realmente há uma pandemia, sim, mas também não podem criar o alarme e o pânico que estão a criar nas pessoas, porque o que estão aqui a criar, e isto para mim é marketing puro e duro, desculpem-me a expressão e não levem a mal isto que eu estou a dizer, isto é marketing puro e duro, de criar o pânico e o medo nas pessoas. E não há maior pandemia que o medo. Não há. É engraçado tu comentares isso, do medo e do pânico, porque há uma conhecida da, da minha tia, e ela realmente é muito, agora esta cena com o Covid, ela já era assim um bocadinho picuinhas, né? Não estou aqui a criticar ninguém, né? Mas vamos lá ver uma coisa, a rapariga tem uma filha pequenininha, os miúdos normalmente não têm noção, mas pá, os valores e todas as reações que eles têm ao mundo é um bocado, vem dos pais. E a partir do momento em que tu tens uma mãe que está constantemente, ai, não soltes o cabelo na rua que o bicho anda aí, ai, agarra o cabelo, olha o bicho, olha, tens de desinfetar as mãos, olha, não podes entrar na minha casa antes de meter uns chinelos que eu desinfetei. Desculpem, isso para mim é causar o pânico na criança. E mais, porque uma pessoa depois quando aproxima-se da criança, ela faz, ai Jesus, até mete as mãos à cabeça e mete as mãos ao ar para ninguém lhe tocar. Isto para mim. E depois ela acaba por criar aqui um certo medo de estar a brincar com os amigos, o que isto é muito mau, porque os miúdos mais pequenos precisam de brincar. Eu sei que é complicado agora nesta altura, não podem andar aos abracinhos constantemente e tudo mais, mas chegar a este ponto de tentar sufocar a criança de desinfeta isto, não metas isto, não faças aquilo, não vamos chegar ao cúmulo. Sim, é isso mesmo. O que está a acontecer é que as pessoas estão a chegar ao cúmulo
Eu até tenho medo de usar esta palavra, mas vou usá-la porque não tenho outra definição. Estão a chegar ao cúmulo do ridículo. Porque é assim, antes de haver coronavírus ninguém lavava as mãos, ninguém lavava sapatos, ninguém desinfetava casas, ninguém desinfetava nada. Agora que há coronavírus, toda a gente se lembra de lavar as mãozinhas, de andar sempre com um frasquinho de álcool e de andar sempre a lavar os sapatos e o que quer que seja. Foi isto que o coronavírus vem mudar, tornar pessoas mais higiênicas? Esta é a minha questão. As pessoas não eram higiênicas antes de haver um vírus? Se calhar eram, não eram, era tanto. Pois, e é isso que eu não percebo, é isso que não faz, é isso que não faz sentido, porque assim, o que nós fazemos com o coronavírus é o que nós temos que fazer no cotidiano da nossa vida com Covid ou sem Covid. Porque nós temos que andar sempre com as mãos lavadas, temos que regularmente lavar os sapatos, porque não é porque traz o vírus para casa, é porque traz montes de bactérias para casa e montes de coisas para casa e porque os sapatos ficam sujos. Eu não vou andar com os sapatos brancos sujos na rua, cor-de-rosa ou amarelos ou pretos. Mas faz sentido, eu concordo plenamente. Eu acho que é engraçado, porque tu vês, às vezes, estás no supermercado e vês com cada atitude. Olha, ainda hoje, olha, eu até me senti mal. Eu estava nas compras hoje de manhã, na Macro, e aquilo, sabes que aquilo é muito grande, né? Pronto. E aquilo lá às vezes é um bocado frio. E eu estava na fila para pagar as coisas e eu começo, engasguei-me, estava a falar com o meu pai, engasguei-me, comecei a tossir de tal maneira, ficou tudo a olhar para mim, assim, eu até tive de meter as mãos ao ar, eu assim, ainda penso que eu estou com Covid, uma pessoa só por estar a tossir, porque se engasgou ou espirrar, já é um motivo de alarido, literalmente, tipo, então mas aquela está com Covid? Ai, será que está doente? Será que está com sintomas? É assim, amiga, não só perceber uma coisa, vem o inverno, muitas das pessoas são propícias a ter gripe normal, atchim e cough-cough, por isso, não vamos exagerar, chegar ao nível do ridículo e pensar que é sempre Covid, porque antes do Covid já existiam outras doenças, tipo gripe das aves, hepatite A, B, C, D, C, F, e já perdi o abecedário todo, porque é tanta doença que eu já perdi a conta. E assim, é isto, é aquelas pequenas coisas, ao início era tanta parvoíce que a porcaria das luvas, e depois percebeu-se que já não era, agora é as máscaras, agora olha, nos centros de saúde já não pode entrar com máscaras de pano, aquelas caseiras, feitas em, caseiras, pronto, aquelas feitas em casa, não, tem que te dar uma cirúrgica, porque aquilo é que tem proteção. Mas atenção, volto a referir, há outras máscaras que foram criadas pelos portugueses que têm 99% ou 100% de eficácia contra o vírus, podem ser lavadas e continuam, após 50 lavagens, a ter a mesma eficácia como foram compradas e elimina as bactérias. Por isso, atenção, não pensem que as cirúrgicas é que coisa, porque há muitos outros produtos que estão escondidos no mercado e que não têm o tal reconhecimento e às vezes faz falta esse reconhecimento, até porque agora, nesta altura, a economia portuguesa precisa é disso. Sim, sem dúvida que sim, que estamos a precisar de um push muito grande na economia. O push da economia não vem de todo com fecharem coisas a partir do dia 15 de setembro, porque o que é que vai mudar de 11, para setembro, de 11 de setembro para 15 de setembro? Não vai mudar nada, são 4 dias. Portanto, fecharem por fecharem, ou fecham a partir do momento em que decidem isso, ou então continua tudo igual. E não só. Isso agora do fechar e do abrir mais tarde até causa prejuízo, porque é assim, vamos lá ver uma coisa, nós já tivemos prejuízos quando estivemos em estado de emergência. Estamos a tentar recuperar, tentando, porque é assim, vamos lá ver, imagina um cabeleireiro ou um restaurante, em vez de ter 200 pessoas num dia, só pode ter 100. Logo aí já tem prejuízo. E agora dizerem-me assim, o restaurante só pode, em vez de abrir às 11h30, só pode abrir ao meio-dia ou meio-dia e meia. Meio-dia e meia não, já é exagero, mas vamos supor, né? Meio-dia ou meio-dia e meia, se tiver que fechar às 11, há uns que até fecham à meia-noite, isso depois depende também das zonas, já está a ter outro prejuízo. Certo, e nesse sentido até vou puxar aqui outro assunto que é o facto de quererem 4 pessoas só numa mesa. Imagina que eu tenho uma família, sou eu, o meu marido e mais 3 filhos, somos 5. Onde é que eu vou pôr o quinto filho? Vou dizer-lhe, olha, agora vais ter que esperar aí que eu acabo de comer e depois entras, Mas ok? eu acho que para as famílias não se aplica. Acho eu. Eu acho que não vamos chegar a esse ponto. Não sei a que ponto é que vamos chegar. Eu só acho que Eles falam dos ajuntamentos das 10 pessoas. Se eu tiver uma família enorme com 15 pessoas, não as posso juntar, a questão é essa. pedem-te o bilhete de identidade para verificar se é família. Certo, mas depois temos o António Costa a casar a filha em outubro e disso ninguém comenta. A sério, olha que eu não sabia disso, olha, fiquei a saber agora. Estou mesmo surpreendida. Sim, a filha do António Costa vai casar em outubro. Eu quero ver se o casamento vai ser com 10 pessoas. Não sei, digo eu. Tudo que está ligado aos políticos, a maior parte das vezes não se aplica às outras pessoas. E nunca se vai aplicar, porque acham-se que, como são governo, acham-se sempre superior aos outros e por um lado somos todos iguais.
ambos vivemos no mesmo país, ambos também temos deveres e regras a cumprir que eles próprios estabeleceram, e eles não são ninguém para se dar à margem da lei, e tentarem fazer, sei lá, eventos agora como esse do casamento, e por acaso ninguém sabe agora quantas pessoas é que leva, mas vamos supor que até seja um pai e uma 100. Para mim acho que isso é o cúmulo do ridículo. Há coisas e coisas. Tu tens um exemplo muito prático. Ainda hoje de manhã, quando estava a tomar um pequeno almoço, fui ao Instagram porque a Cristina Ferreira fez anos há uns dias. E então, por acaso, estava a ver os stories dela e então a senhora decidiu fazer uma festa de anos para comemorar os 43 na estufa fria, ou na estufa real, nem sei como é que aquilo se chama, mas pronto, é ali para o pé do Parque Eduardo VII. E decidiu fazer lá o jantar de anos. Achas que o jantar teve só 10 pessoas? Deve ser verdade. Enfim. Faço anos daqui a uma semana. Tinha pensado irmos todos almoçar a um restaurante. Isso já não vai acontecer e vou ter que juntar a minha família e cortar nas pessoas, que é mesmo assim, e juntar só os de casa na minha casa. E depois, se for preciso, estás a fazer tal mini festa. Se alguém se lembra de chatear-te nesse dia, telefona para a GNR, olha, estava uma festa aqui ao meu lado. E chegam-te à tua casa e tu tens que cancelar. É assim, Deus queira que não, vou bater na madeira. Mas já viste o que é numa situação, seja aniversário ou não seja, percebes? É uma coisa em família. Pá, olha, eu não sei o que é de pensar deste assunto, porque este assunto revolta-me, porque é assim, é exatamente aquilo que estavas a dizer. O que é que muda da meia-noite de 14 para 15? Expliquem-me. Há Covid na mesma, vai haver casos na mesma. E da festa do Avante ainda nem sequer se sabe agora, porque faltam os tais 15 dias, 14 dias de incubação do vírus, mas falta esses casos que poderão aparecer. Depois, Deus queira que não, né? Mas pronto. Depois temos alunos, regressa às aulas, blá blá blá. Isto também é outra, porque agora os estabelecimentos que estiverem ao pé de escolas, acho que é 4 metros, ou o que é, ou já nem sei, têm que fechar a uma certa hora e só podem também não sei ter quantas pessoas lá dentro, penso eu, não tenho bem a certeza. E há bocado estava-te a dizer, em relação aos estabelecimentos, imagina um cabeleireiro que, em vez de abrir às 9 e fechar tipo às 10 ou às 11, abre às 10 ou às 10h30 e tem que fechar às 8. Quer dizer, já tem prejuízo porque não pode ter a quantidade de clientes em todas as banquinhas a arranjar cabelos e não sei o quê, e depois ainda tem que fechar mais cedo e abrir mais tarde. Que isso para mim já é prejuízo suficiente, como se já não tivessem tido durante aqueles 2 meses. 2, 3 meses, eu até já perdi a conta, porque eu acho que é como tu dizes, estávamos outra vez a conversar, parece que o tempo parou, estagnou. Não, certo, e nesse aspecto eu concordo contigo, não foram 3 meses fechados, foram quase 5. E eu sou suspeita porque a minha mãe trabalha por conta própria e teve 5 meses sem poder trabalhar, foi mesmo assim, 5 meses parada, portanto 5 meses em que a economia dela, porque nós todos não deixamos de ter uma economia, não é? Porque são as nossas contas, é a nossa gestão. A economia da minha mãe esteve estagnada, ou seja, saía mais dinheiro do que o que entrava. Aliás, o que entrava era nulo, percebes? E depois havia montes de situações e montes de ajuntamentos, como por exemplo concertos ao ar livre, coisas ao ar livre, montes de porcarias ao ar livre. E a minha mãe, que tem um negócio por conta própria e por acaso pode trabalhar ao ar livre, não pôde abrir. A minha mãe só pôde abrir à questão de, sei lá, um mês e pouco, se tanto. Pois isso é muito complicado, porque novamente, sejam esses pequenos negócios ou sejam grandes negócios, muitos deles até tiveram fechados durante esse tempo. E realmente a perda, não só também de empregados que tiveram que ser despedidos porque não havia dinheiro e forma de os pagar, por mais que o Estado tenha ajudado, não ajudou todas as empresas, que existem milhares de empresas em Portugal, muitas delas faliram, é uma verdade e é triste. Essa questãozinha também do Estado ajudar as pessoas e de ajudar os empregados em nome individual, os trabalhadores independentes, como eles chamam, isso é tudo treta, porque assim eles ajudam quem querem, porque a minha mãe também pediu ajudas e até hoje está à espera da resposta. Entretanto, aquilo virá indeferido, já estou eu aqui a mostrar o meu espanhol no meio, virá indeferido, porque entretanto começou a trabalhar e começou a apresentar descontos. Mas ninguém se lembra como é que a minha mãe teve há 4 meses atrás, há um mês atrás ou há 2 meses atrás, porque o Estado não quer saber, não é? Não quer saber e continua a não querer saber. Mas depois há estas quantidades alarmantes de desemprego e que no primeiro trimestre do próximo ano vai ser estrondosamente pior, porque vamos penar muito, muito mesmo para o ano, porque isto é só uma amostrazinha do que estamos a passar.
e temos o Estado ou o Governo a prometer um aumento significativo no ordenado mínimo. Então, esperem lá, não há dinheiro para ajudar empresas a manterem-se e a manterem empregados e querem mandar para o desemprego. Se mandam para o desemprego, têm que pagar fundos de desemprego a pessoas que já têm mais anos de descontos. Mas bora lá, mesmo assim, pagar fundos de desemprego e bora lá aumentar o ordenado mínimo. Qual é que é a lógica disto? Não, nem sei e não faço a mínima ideia como é que querem gerir isso. Olha, eu só digo uma coisa, e é aquilo que eu sempre disse: os políticos têm muita mania de fazer promessas e não as cumprir. Por isso, das duas, uma, quando têm as coisas definidas e quando realmente querem lançá-las, ok, querem lançar aumentos de ordenados, então divulguem e façam. Não é divulgar, deixar passar tempo, olha, afinal já não vai ser possível. É dar esperança às pessoas, mas falsa esperança, que é muito triste. Não é dizer que a esperança é a última que morre e não sei o quê, blá blá blá. Não, são coisas bastante diferentes. Aqui estamos a jogar com a vida das pessoas, muitas delas precisam de ajuda. E é nesse sentido, então, que entra também novamente o PCP, os senhores defensores dos direitos dos trabalhadores. E os senhores defensores dos direitos dos trabalhadores que decidiram fazer uma senhora festa do Avante, decidiram pôr em risco pessoas que foram à festa do Avante, porque não sabemos se há pessoas assintomáticas ou pessoas infectadas ou o que quer que seja. Se as pessoas estiverem infectadas, porque isto depois é uma bola de neve, a pessoa está infectada, vai trabalhar, contamina pessoas da empresa, a empresa tem que fechar porque tem que desinfetar tudo, tem que ir tudo 14 dias para casa, a empresa já não vai ter dinheiro para manter a empresa, portanto vai ter que fechar e essas 1000 empresas que trabalham lá para a rua. E os senhores defensores dos trabalhadores decidem mesmo assim achar que é muito bom então fazer uma festa. Porque nós até temos razões económicas para comemorar, é por isso. O desemprego aumentou, desde o dia 13 de março para agora, aumentou em 12% a taxa de desemprego. E estima-se que a partir de 21 de março de 2021, a taxa de desemprego suba para 32%. 32%, São números bastante 32%, assustadores. exatamente, 32% foi como esteve Espanha sei lá, há para aí 6 ou 7 anos ou 8 anos, já não me lembro, atrás, quando houve esta crise enorme que tivemos, não é? E Espanha teve 32% de taxa de desemprego e foi a taxa maior de desemprego que eles tiveram. E passaram pessimamente mal. E Espanha vai continuar a passar. E atenção, passaram mal e eles até são um país com níveis económicos um bocado mais altos do que nós. Não só pela quantidade de população que também têm, mas também porque acho que são um dos beneficiadores da União Europeia, o que também recebem bastante dinheiro. Nós somos acho que somos o país que doa, não é doar, é até um outro nome específico, mas tu entendes aquilo que eu estou a querer explicar. E nós, se temos esses dados, nós já somos um país pequeno, já sofremos com isto. Espanha já sofreu e sofreu como sofreu. Agora, imagina nós. Eu nem quero imaginar, porque são dados realmente assustadores. Eu acho que os dados, além de ser assustadores, é mesmo passar pela situação. Ver pessoas a passar por isso. É assim, eu não vou dizer que Espanha terá uma economia mais estável que a nossa ou menos estável, mas uma coisa é certa. Espanha tem uma coisa que nós não temos, que é o nível de exportação de trabalhos civis, ou seja, de material para a construção civil, que nós escassamente temos. As nossas exportações baseiam-se em quê? Vinhos, trigo e pouco mais. Sim. É o que se baseia as nossas exportações. Agora vamos começar a exportar o quê? Pastéis de nata e pães de ló? Não sei. Máscaras portuguesas. É que se não repensam nisto com olhos de ver e com formas de ver, não estejam à espera que sejam os senhores turistas a vir dar o push da economia a Portugal, porque se o Covid desplotar estrondosamente, vai tudo fechar corredores aéreos. E depois como é que nós vamos sobreviver? Vai. É que já estão fechados. E isto, a festa do Avante também foi muito culpada do corredor de ter fechado. Foi, e agora também estamos a ter muitos casos. Eu ontem estava a comentar isto, não sei se foi ontem, se foi hoje, estava a comentar isto. O meu pai eu disse assim, não sei o quê, nós até estamos a ter muito caso, mas Espanha também está. Ele disse assim, pois, mas acho que Espanha até tem 40 milhões de pessoas. 40 milhões e 600 e tal, acho que é uma coisa assim. Nós temos 10 milhões e pouco, 10 milhões e 500 ou whatever. E é assim, para a quantidade de números que nós estamos a ter, é muito alto. Para a quantidade de população que nós temos, comparado à Espanha. Não 9 mil já é muito alto para a quantidade de população que eles têm, mas 1000 e não sei o quê, é um número super baixo para o tipo de população. E se nós formos a ver, 600, está bem, mas não se esqueçam que nós somos só 10 milhões.
E assim, 600 é quase os mesmos números que Espanha, e Espanha tem 40 milhões. Atenção, novamente, não vamos dar uau, isto é bué da mau. É mau, mas também não é tanto. Não é motivo para pararmos de viver e para parar de conviver, porque acho que isso está fora de questão. E continua a estar fora de questão. E há outras coisas que agora, pá, vamos tentar pá, voltar a abrir. Pode ser que até se consigam fazer futuramente festivais, como deve de ser. Pá, eu sei que, pá, não é, como estavas há bocado a dizer, é pouco, mas é algum. Também para as pessoas se divertirem. Sim, aliás, como diz a doutora Marta Temido, isto é a nossa nova realidade. Portanto, se é a nossa nova realidade, nós vamos ter que nos adaptar à nossa nova realidade. Com máscara, sem máscara, com luvas, sem luvas, andar com desinfetante o dia todo, como quiserem. Mas as pessoas têm através dos mídia, os mídia que têm, forçosamente de parar de pôr pânico e alarme no Zé Povinho. Porque quanto mais alarme haja, quanto mais pânico haja, é assim, nós já estamos a fazer consumos de matérias, de comida e de coisas do próximo ano. Portanto, muita fome está aí para vir. Nós vamos passar muita fome. E o problema disto, sabes o que é que vai ser? É que podemos ter dinheiro, mas não vamos ter estoque para comprar. E isso aí vai ser uma frustração enorme. Frustração e não só. Vai ser muito mal, porque assim, hoje, nós acho que foi contigo, nós estávamos a comentar isso. Foi a primeira vez que a gente nos conhecemos e estávamos a falar, acho que foi, não sei se foi contigo, se foi com uma das nossas convidadas que nós vamos ter agora na nossa rubrica. Eu acho que, epá, já não sei com quem é que eu falei sobre isso, e eu até disse assim, é tão assustador perceber que já estamos a consumir recursos do próximo ano. Eu acho que penso que foi contigo essa conversa. E saber que temos, ainda nem chegámos ao final de 2020, e já temos recursos de 2021 a serem consumidos. Nós qualquer dia vamos chegar a um determinado ano em que já não há por onde consumir. Temos que começar a fazer a tal racionação ou whatever. Olha, nem sei qual é que é o nome que se dá. Se souberes, diz-me, por favor. Sim, acho que era o racionamento que usavam nos tempos dos nossos avós, já não me lembro muito bem como é que era. Mas é assim, isto a nós, para já, a nossa geração, pode não nos afetar assim de um impacto muito abrupto. Mas eu não sei de que forma é que isto irá afetar os meus netos. E eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo disso, porque nada me vai servir dizer que, olha, a avó viveu no meio da pandemia. Eles vão dizer, ok, vó, eu agora tenho dinheiro, mas não tenho como comprar, não tenho o que comprar. Percebes o medo? Percebes a fome? Portanto, isto costumam dizer os grandes criadores da moda, como o Givenchy e etc., que a moda volta de 30 em 30 anos. Portanto, não digo que há 30 anos estivessem assim, claro que não, mas há 60 anos, se calhar nos tempos dos nossos avós, havia muita fome, havia o racionamento e só com 5 tostões compravas feijões, couves, montes de coisas, e eles agora vão ter milhões de 5 tostões, percebes? E não vão ter para comprar. Porquê? Porque nós também temos pouca água, pouca reserva de água. As barragens estão secas, secas, secas. Não há chuva, portanto também não vai haver produção agrícola suficiente para darmos, quanto mais que seja produtos biológicos ou outro tipo de produtos. E aqui entra também um bocadinho a parte de o que é que o governo está a pensar na cabeça deles. Eu acredito que o António Costa não pare e acredito que aquilo seja o que ele está a passar, nenhum primeiro-ministro passou ou irá passar em tempo algum por isto. Tivemos crises, passámos por crises, veio a troika, montes de coisas, mas nunca ninguém passou por uma pandemia e ter que gerir isto do que é um país com uma pandemia. Portanto, eu acho que o António Costa nesse sentido está de parabéns, faço-lhe uma vénia por tudo e pelo esforço enorme que ele está a fazer por Portugal, mas por outro lado, acho que o António Costa devia parar um bocadinho para pensar e dizer assim, caramba, ok, está a haver uma pandemia, mas o que é que se está a passar com a economia do meu país? O que é que eu vou dar aos meus cidadãos? O que é que vai ser da vida destas pessoas? Portanto, como é que eles podem pensar em reabrir escolas? Como é que eles podem pensar em pôr 2 períodos onde os miúdos entram às 7h30 da manhã, porque os horários vão começar às 7h30 da manhã e vão haver períodos da tarde,
Como é que eles podem pensar em parar estádios de futebol, independentemente da euforia, quando é um gol, que as pessoas tenham a tendência de se abraçar? Independentemente disso, como é que eles podem pensar nisto? Mas depois há outra questão que é, ok, doutora Graça Freitas diz que não se abre discotecas, nem se abre essas questões todas, mas abre o elefante branco até às 4 da manhã. O que é que o elefante branco... Sim, o que é que o elefante branco é mais que outras discotecas? O elefante branco é uma boate de adultos, uma boate para adultos. Eu não sei qual é que é a necessidade de se abrir o elefante branco. A sério, eu não percebo. Isto dá-me vontade de rir, muito honestamente. Se para ela é um bem essencial, para mim não é. Peço imensa desculpa, doutor. Para ela é um bem essencial. Eu nem quero saber por que motivo é que é um bem essencial. Mas uma coisa é certa, eu adorei, eu acho engraçado, isto é uma coisa que eu tenho que dizer. Nós cá em casa a gente chama lá a Graça Freitas a avózinha, porque é assim, a mulher é uma peça, eu digo-vos. Ela, cada vez que está a dar a porcaria de uma entrevista a alguém, ou estou-lhe a fazer perguntas, ela cada vez que está a discursar está sempre a rir-se, tipo com cara de tipo, a situação mete uma piada que eu vou ali e já volto. E depois, imagina ela com aquele ar de presunçoso, que às vezes é o que me dá a sensação, e depois, não será nos próximos tempos que vai haver público nos estádios e que vão abrir discotecas? Oh amiga, desculpa lá. Para a festa do Avante já tu autorizaste tudo, porque isso é que é. E as touradas? E as touradas também é outra. E as touradas, e pode-se abrir teatros com os lugares, blá blá blá, blá blá blá. Um estádio que lete para lá tipo milhares de pessoas. É o quê? Estão preocupados com as pessoas que saem à saída? Oh porra, vocês não têm seguranças. Metam os segurançazinhos à porta, vão sair 3 a 3 pessoas. Pá, quem se juntar na rua e quem fizer aglomerações é um problema deles. Olha, comecem a passar multas. Pode ser que assim as pessoas aprendam. Há uma coisa que o governo tem que perceber, e a DGS também tem que perceber, que é, não digam assim às pessoas, eu peço que façam. Não, vocês têm o dever de fazer enquanto cidadãos. Porque a partir do momento em que dizem assim, pedimos que façam isto, que não sei o quê, não sei o que mais. O pedir é a mesma coisa que falar para uma parede. Sim, percebo perfeitamente, e aqui até, ainda bem que me falaste dessa parte do dever fazer e do ter que fazer, porque vou aproveitar aqui para falar sobre uma coisinha muito curta, que é o facto da vacina. É a questão da vacina. Disseram, vi ontem nas notícias, já nem me lembro em que canal é que vi, mas de certeza que devia de ser uma CMTV qualquer. Vi assim também muito na diagonal, porque ultimamente não tenho tido tipo de ver notícias, só leio assim também no telefone. E então disseram que a vacina viria até ao final do ano, início do próximo ano, e que Portugal já tinha encomendado 6,3 milhões de vacinas ou 6 milhões e meio de vacinas. Já não me recordo ao certo do número exato, mas também é irrelevante. Como é que Portugal vai pagar esses 6,5 milhões de vacinas? Eu não sei qual é que é o valor de cada vacina. Não sei, nem me interessa, porque eu não faço tensões de tomar. Pronto. Mas como é que Portugal vai pagar esses 6,5 milhões de vacinas? É muito simples, com os nossos contribuintes. Tudo aquilo que agora tens pago mais caro, seja em supermercados, seja o que seja, tu tens reparado, e eu pessoalmente tenho reparado, que há muitas coisas que estão a aumentar hoje em dia. Seja a nível dos cabeleireiros, olha, as minhas propinas este ano aumentaram. Tudo, percebes? E é nesses pequenos aumentos que eles vão buscar o dinheiro para pagar o que têm que pagar. É um facto. Certo, nós somos dos países com a maior taxa de IVA da Europa. Nós temos 23% de IVA e ganhamos uma ninharia. E por falar em IVA, também não sei se viste aquela notícia que queriam baixar o IVA da eletricidade, penso que foi isso. Não vai acontecer, porque eles vão baixar o IVA da eletricidade, sim senhora, mas depois vais ter que pagar. É o contador, é os watts não sei das quantas, é o não sei quê. Ok, eles podem baixar o IVA, mas eles vão arranjar maneira de aumentar, seja para onde for. Pois, tiram de um lado e metem no outro. É um bocado essa a situação. É sempre assim. Mas a eletricidade é que também querem baixar, digo-te uma coisa, se aquilo tu poupas €1, pá, não vais ficar mais pobre nem mais rico por €1. Acho que é €1 que aquilo fica. Eu de outra vez estava a Quer dizer, mais ou menos. Ao fim de um ano faz diferença. Opá, ao fim de um ano, né? Mas é assim, se tu fores a ver, mesmo que seja ao fim do... Opá, poupas quê? €12 se calhar por ano. Certo, mas ao fim de 10 anos ok, às vezes dá para pagar se calhar o aluguer do contador. 1.200, €120. Acho que €12 dá para pagar um aluguer de um contador, se não estou em erro. Também depende da potência do contador. Mas é assim, de qualquer das formas também, é como tu dizes, tiram de um lado, mete do outro, não há por onde
ponta por onde se pega. É um facto. Entretanto, para concluir, e porque também temos que terminar, eu vou só ler aqui algumas das opiniões do pessoal em relação aos temas que nós publicámos no Instagram para vocês debaterem. Sobre a afirmação da Graça Freitas, porque foi uma afirmação que realmente causou alguma polémica. Houve um rapaz, o Fábio, disse assim, é uma palhaçada. Aliás, o país onde vivemos neste momento é uma autêntica palhaçada e nisso concordo com o Fábio plenamente. Depois temos aqui outro rapaz que diz assim, os donos das discotecas e adeptos de futebol deviam fazer a birra que os comunistas fizeram. Sim, não teriam tantos louros, não teriam tantos louros quanto aos comunistas, porque estamos a falar de forças e de patentes diferentes, mas acho que deviam sim fazer fim-capé. Acho que sim, deviam fazer fim-capé sobre isto que se está a passar, porque eles não são menos que ninguém. São uns podem, os outros também. Exatamente, nenhum são, porque é isto que eu costumo dizer, neste momento nós estamos, uns são filhos, outros são enteados. E acho que não pode haver essa distinção aqui como está a haver para as diferentes buscas de economia e para os diferentes setores, sim. Sim, para os diferentes setores, é isso mesmo. O André Catita diz assim, públicos nos estádios sim, discotecas nunca. Assim, isto do nunca é muito relativo. Ok, discotecas nunca. Não vou comentar. É assim, eu não saio à noite, não saio, detesto. Eu também não sou de sair, olha, em 20 anos saí uma vez. Eu detesto sair, não gosto, e também não gosto do quão degradante é a noite. Mas só de pensar na vida daquelas pessoas que têm um bar aberto ou uma discoteca aberta e que se calhar têm comida para pôr a filhos e têm famílias para sustentar, o que é que vai ser daquela gente? É isto, eu acho que é um bocado por aí. Portanto, nós não podemos dizer, YOLO, nunca, fiz, porreiro. Não podemos dizer isso. Eu por mim também não, fechassem as discotecas, por mim era tranquilo. Mas é assim. Então, e as outras pessoas já têm o negócio aberto e não podem? Exatamente. Então, olha, o último comentário que nós temos aqui é da Daniela Vieira, a nossa convidada da semana passada. Ela veio comentar o tema e disse assim: no caso das discotecas, até entendo o porquê de manterem fechadas, porém, se pusessem-nas a funcionar como os restaurantes, que eu sei que não é a mesma coisa, mas é o mais parecido, que já é um espaço fechado, talvez funcionasse. Agora, nos estádios é só descabido, já que é um espaço aberto que pode ter público com as medidas adequadas. Não deixa de ser contraditório o facto de não aceitarem a reabertura e terem aceito a realização da festa do Avante. É assim, nós não podemos comparar, e como a Daniela disse, e bem, uma discoteca a um restaurante. Mas também era uma forma deles ganharem dinheiro, mas também tu não vais propriamente para uma discoteca beber uma meia de leite e comes uma torrada, não é? Portanto, imagina isso a acontecer! Portanto, é mesmo isso, olha, bora ali ao Urban comer uma torrada e uma meia de leite e depois vamos jantar, pronto. Não se pode comparar isso, mas acho que sim, que as discotecas deveriam sim, as discotecas e bares e tudo o que abrange a vida noturna, acho que deveriam repensar no tipo de negócio e deveriam repensar como é que poderiam fazer as coisas, porque há uma coisa que o Covid vem ensinar, e eu tirei muita ilação nisso, que é, quando as coisas não estão no rumo certo e quando as coisas não estão escritas, porque eu acredito muito nisto que tudo está escrito e que nada acontece por acaso. Portanto, quando há umas coisas que quando as coisas não estão escritas e quando as coisas não estão no rumo certo, há que reinventar-nos, porque não vale a pena insistirmos numa coisa que não dá, numa coisa onde estamos constantemente a insistir e não vai dar, do que podermos tirar um proveito e de podermos tirar um lucro de uma reinvenção dessa parte. Portanto, o Urban podia-se reinventar, não digo como uma discoteca, mas podia-se reinventar, porque eu não conheço o Urban, sou-te sincera, não conheço. Mas por fotos, eu acho que aquilo tem um espaço lá atrás, um jardim ou um lounge, não sei. Poderia-se reinventar e ficar tipo um SUD. O SUD facilmente pode ser comparado a uma discoteca. Tem um espaço belíssimo, tem uma vista para o rio linda, portanto, poderia-se reinventar dessa forma, como outros tantos espaços que há aí poderiam-se reinventar. Agora, uma coisa é quererem aceitar, não digo quererem aceitar, é aceitarem que isto nunca mais vai voltar a ser como era. Nunca mais. E mesmo que abram discotecas e o Covid tenha passado subitamente de um dia para o outro, as pessoas vão ter muito medo. Porque o pânico já lá está. E o medo que os mídias criaram e que isto tudo criou também já lá está. Agora, por falar nisso, lembraste-me, às vezes estou a ver uma série e já sei que a série foi gravada há algum tempo. E às vezes vejo eles tipo próximos, estás a ver? Ali a abraçarem-se assim, ai, Covid. Mas depois lembro-me que a série já foi gravada. Percebes? Eu acho que é isto, é a ideia que vai ficar. Mas pronto, olha, estes foram os temas da semana.
Nós já comentámos as vossas opiniões, né? As opiniões que vocês nos mandaram. Nós vamos, em princípio, fazer assim quase todos os episódios que sejam assim das Talk Times. Em relação à rubrica, pronto, quem ouviu o direto também tem o vídeo no Instagram para ouvir, já sabem que a situação vai decorrer de outra forma. Mas, de qualquer das formas, os próximos temas para a semana, ainda não faço ideia quem seja o convidado. Nós vamos deixar os temas, vamos deixar as caixinhas de perguntas para vocês darem a vossa opinião. E depois nós vamos comentar, como fizemos agora neste último episódio, né? Neste último episódio, eu já estou toda queimada hoje. Neste episódio, agora no final, já sabem, you know the drill, tipo, seguir nas redes sociais do podcast, se quiserem também podem seguir a Márcia, ela está identificada nos comentários do último post do lado do podcast. Próximos temas a gente vamos dar para a semana. Em princípio, a Márcia também vai vir para a semana, por isso, já sabem, se tiverem perguntas para a Márcia podem deixar nos comentários, seja no YouTube, podem deixar no Instagram, o Spotify não promete para deixar comentários porque não dá. Pronto, já sabem, podem ouvir nas plataformas, o único sítio que podem ouvir todos os episódios é no YouTube, daqui para a frente, e por hoje é tudo. Se tiveres mais alguma coisa a acrescentar para finalizar, Márcia. Desinfetem-se. Só isso. Mantenham-se saudáveis, não, com Isso. máscara. Não. Era só isso. E agradecer-te a ti, Alexandra, por este tempinho também e por esta conversa tão boa. Mas é que agradecer, como é óbvio. Sim, numa tarde de sábado. Mesmo boa. A sério, não? Foi mesmo boa, não estou a ser irónica. Costumo ser, mas não estou a ser, juro. Eu é que tenho a agradecer, porque a Márcia, como poucos sabem, se calhar muitos não sabem, a Márcia é a nossa colaboradora fixa, por isso quando não houver convidados, ela é quem estará a debater temas semanais comigo, e a Márcia também é responsável pelo nosso novo e definitivo logo do nosso podcast, bem como os posts todos fancy. Ela é a nossa editora por trás, que ninguém a conhece, mas ela faz um trabalho excelente e eu tinha a agradecer muito. Muitas das vezes ela também dá opiniões sobre temas semanais, por isso, olhem, já sabem, muitas das vezes ela é responsável pelos temas que eu vos trago. De qualquer das formas, é tudo por hoje. Um grande beijinho. Nós vemos no próximo episódio. Mantenham-se saudáveis, protejam-se e não andem a cometer ilegalidades, a fazer festas. Só isso que eu digo. E como diria a voz, é tudo por agora. Tchau, malta. Até para a semana. Tchau.